sou acadêmica do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, do Núcleo Superior de Ensino de Manicoré. Vou falar um pouco sobre a obra Vidas Secas, o espaço geográfico e social. A minha equipe é composta pelos acadêmicos Gabriela Almeida da Silva, Giovana Maria dos Santos de Sá e Thiago da Costa Pimenta. Eu fiquei responsável por explicar um pouco sobre a obra e os aspectos geográficos. Graciliano Ramos foi um escritor brasileiro. Vidas Secas foi a obra de maior destaque que o autor teve no período que ele escreveu. Ele é considerado o melhor ficcionista do modernismo e prosador mais importante da segunda metade do modernismo, a fase 30, é mais conhecida como fase 30. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas que a tornam de interesse universal. Ele fez parte do grupo de escritores que inaugurou o realismo crítico, representando os problemas brasileiros em geral ou específicos de determinada região. Publicado o livro em 1988, o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, trata da narrativa de Fabiano e sua família de retirantes nordestinos, que por causa da seca, esses personagens se veem obrigados a andar pelo sertão em busca de um lugar que tenha melhores condições de vida. Os capítulos que compõem a obra possuem certa autonomia, pois em cada capítulo o autor apresenta o personagem do livro, como é o caso da cachorra-baleia, enfatizando cada integrante da família, sendo ele que também faz parte a cachorra-baleia, que faz uma referência, pois o nome baleia, né, numa história que fala de seca, tem alguma coisa a ver com água, né, pois o baleia vive na água. Em capítulos separados, que afirma a sensação de solidão existente, pois cada capítulo fica um membro da família conta um pouco da sua história. Um ambiente rude e seco que se confunde com as características desse sujeito, como é o caso do seu Fabiano, que ele é um sujeito rude, com características secas. A linguagem tem pouca, a linguagem dele não, o vocabulário dele é pouco, ele mais murmura, se eu não estou enganada. Então, considerando que o livro trata da história de uma família de nordestinos que luta para sobreviver à meia seca, à fome, desmontes do patrão e dos agentes do governo, que desconhecem a sua realidade social, política, econômica e assim sendo, por vezes, fatalista. Em um presente contínuo, é possível compreender a análise da vilaça. No primeiro capítulo, chamado Mudança, Graciliano descreve o espaço geográfico de uma maneira sucinta. Ele fala que é uma planície avermelhada, uma caatinga rala e lama seca e rachada. Não é uma descrição profunda. O leitor consegue captar rapidamente em seu imaginário o ambiente da seca. Em Vidas Secas, o regionalismo nordestino é bem representado, pois o autor consegue atender aos aspectos e trazer características particulares à sua obra, como a questão da seca, a miséria, que são tratadas de maneira explícita no livro e representadas de uma vida literalmente seca, sem vigor e sem água potável para sobreviver. É uma narrativa que nos mostra que uma geração é passando pela outra. Primeiro foi o pai Fabiano, que vivia na seca, depois ele, e depois os filhos também vão sofrer. Mostra que vão sofrer também a seca. Em outras palavras, Graciliano não traz apenas elementos essenciais para compor uma obra regionalista
Ele também ressalta a visão dramática de um mundo opressivo, onde há pessoas que têm muitos e outros que sobrevivem como migalhas. Uns têm muito dinheiro, outros têm pouco dinheiro. Uns têm abundância de água, outros não têm nem água para beber. Uns têm muita floresta, outros não têm uma floresta, uma árvore para ficar na sombra. Ao se tratar da questão da seca, alguns trechos da obra de Graciliano Ramos nos proporcionam a abstração de um local de clima seco, de vegetação danificada, bastante areia, uma vegetação danificada pelo clima seco, enfim, de um lugar não muito atraente às pessoas, como haver repousado bastante na areia de um rio seco, como ele cita. Fazia horas que procurava uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Fazia horas que pisava a margem do rio, a lama seca e rachada que escalava os pés. Nestas citações percebemos um local do rio seco, galhos de vegetação sem folhagem devido ao clima e, consequentemente, sem sombra para realizar uma parada. Ainda com a descrição da paisagem, ao nordeste, clima seco, ele apresenta um céu sem nuvem, como ele aqui numa parte explica aqui de uma citação. Fabiano espantou-se, uma sombra passava por cima do monte, tocou o braço da mulher, apontou o céu, ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos, suspirando, conservaram-se encolhidos, tremendo que a nuvem se tivesse desfeito. Vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endureceria a gente. Ao acrescentar a construção de céu sem nuvens, o que torna mais desesperador, quando cita lágrimas provocadas pela claridade do sol, temor. A construção de um céu sem nuvens, o que o torna mais desesperador, quando cita lágrimas provocadas pela claridade do sol, temor por a nuvem de desfazer, ou seja, um céu ensolarado intensamente, fortalecendo o clima quente no céu do sol, se viu o sol e o azul. Ou seja, ele faz a descrição de um ambiente marcado pelo abandono, um aspecto seco, uma vegetação sem vida e escassez de água. Através da análise da obra de Graciliano Ramos, podemos notar as problemáticas geográficas e sociais nordestinas que estão presentes em praticamente toda a obra. O romance Vidas Secas segue o princípio segundo o qual o homem é fruto neste tipo de discurso ficcional. O valor dos espaços submete o dos personagens, determinando-lhes o destino e condicionando de suas ações. O espaço apresentado pelo autor manifesta informações econômicas, sociais em relação regionais do homem com a natureza e a simples composição dos elementos geográficos que formam esse espaço. Vou ler aqui no primeiro capítulo, Mudança. Ele faz uma descrição sucinta da obra, do espaço geográfico. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como havia repousado bastante na areia do rio seco, a virgem progredia bem 3 léguas. Fazia horas que procurava uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala, página 3. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos.
Alcançou o pátio, enxugou a casa baixa e escura, de telhas pretas, deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois, alpargatas dos pequenos batiam o chão branco e liso. Alguns aspectos sociais da obra do autor Graciliano Ramos, que ele faz referência na obra Vidas Secas, é que como o Fabiano é humilhado pelo patrão, ele é humilhado pelo soldado amarelo. A família passa necessidade, eles vivem na miséria, sem água, sem alimento, é humilhado pela sociedade. É uma obra que nos faz refletir que na nossa sociedade, na nossa realidade, ainda existem pessoas que sofrem preconceito por ser nordestino, chama eles de Paraíba, de pessoas que não têm capacidade para mostrar os talentos. É um preconceito horrível que a sociedade faz pelo esse povo. Eles veem com pessoas incapazes de fazer alguma transformação na sociedade, uma paisagem rude, com elementos que nos traz tristeza, pois ainda vemos pessoas que passam necessidades, pessoas que não têm o que comer. Faz uma referência à nossa realidade. É uma obra muito importante para os estudantes e nos mostra que não devemos desistir. Uma obra que ele mesmo, na dificuldade deles, eles continuavam, sempre estar continuando, mesmo sem alimentação, uma mínima alimentação que tinham, mas eles continuavam lá. Eles procuravam sempre, mesmo que eles queriam, o Fabiano e a mulher dele queriam que os filhos tivessem uma educação, mas eles não conseguiram ter, pois eles mesmos não conseguiram aprender para eles transmitir para os filhos dele, para os filhos deles aprenderem a usar uma linguagem. Então, é uma obra que é muito importante para nós. Nos faz querer sempre aprender mais e também deixar o preconceito de lado, que nosso Brasil é gigante, tem várias, ele é diversificado, tem tantos aspectos bonitos, tantas belezas naturais, e também devemos focar só nas partes tristes do livro. E também temos que ver que eles buscavam melhoria sempre. E muito obrigado.